8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos falar sobre a vitória em Cristo Jesus. A nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, em Cristo, esta é a palavra que eu quero ressaltar desse versículo agora. Em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E quando ele fala em Cristo Jesus, na verdade você pode entender como no corpo de Cristo. Quem pertence ao corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Então, a representação de Cristo aqui na terra, não é uma pessoa, não, é a igreja como um todo. Então, cada um de nós somos um representante do Senhor, mas formamos o corpo, a igreja. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, que pertencem ao corpo de Cristo, obviamente, que congregam uma igreja, sabe? Irmãos, guarde isso, em nome de Jesus. A maior investida do inimigo é que você não congregue. E eu não estou aqui puxando a sardinha só para a nossa igreja. Independente da igreja. Igreja cristã, que segue a palavra de Deus. Independente da placa. Séria. Então, há uma investida para a pessoa sair. Ficar em casa. Primeiro fala, não, está tranquilo, ficar aqui, tão bom. A pessoa deixa de ter comunhão, deixa de ter a palavra, deixa de ter aquela responsabilidade. Olha, esses dias, a semana passada agora, nós encontramos uma irmã e tal, e ela falou, olha, como eu sinto falta. Aí falou até, o senhor estava eu e a Elma, né? Falou, olha, vocês não sabem como eu sinto falta. Eu sei como você sente falta. Sei. Como eu sinto falta, olha, parece que que está faltando alguma coisa. Parece que eu estou fazendo uma coisa muito errada, só de não estar na comunhão, sabe? Então, porque é necessário, em Cristo Jesus, que nós obtemos e temos direito às bênçãos. Esse em Cristo é pertencendo à igreja, é tendo comunhão com os irmãos, estamos sujeitos a alguma autoridade, irmãos, sendo assim, submissos em amor, necessitando de oração, de buscar, irmãos, é muito bom, muito bom. E o inimigo, ele tenta privar o cristão disso. Em Efésios 1:3 diz que em Cristo somos abençoados. Olha só, mais rápido que eu, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, todas as bênçãos em Cristo Jesus, Ele já nos abençoou. E quando nós estamos congregando, como nós estamos fazendo o que o Senhor quer, irmãos, isso é tremendo. Independente da igreja, se a igreja é grande, pequena, olha, você está em comunhão, é bênção. É bênção. Você tem a quem recorrer. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem alguns desavisados. Eu já encontrei gente assim, irmão. A gente vai falar assim, não, eu sou da igreja tal. E como é que é? Meu pastor falando de tal. É bênção. Pastor da internet. Aí, poxa, não dá certo. Se a pessoa tiver uma necessidade de conversar, de falar, ter comunhão, na família, se for um casamento, uma questão fúnebre, seja lá o que for, meu irmão, não, olha, pode chamar que ele não vai te atender. De repente falar até comigo, não vai, irmão, que eu sei como é que é difícil pela
quantidade de pessoas. Nós temos que congregar na igreja local, ter comunhão. Isso também é um outro laço. Porque a pessoa fica distante, não tem responsabilidade nenhuma, e o inimigo começa a agir. E a pessoa já começa a entrar em confusão e tal. Em Cristo nós somos abençoados. Amém? E olha que já passamos do versículo 1 do capítulo 8. Amém? Nada se compara com a glória que há de ser revelada. Nada se compara com a glória de Deus que nós veremos, com o futuro. Romanos 8,18. Amém? 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Irmãos, muitas das vezes a pessoa está passando por dificuldade, por situações, por literalmente ataques malignos. Vença, persista, que você não sabe ainda o tanto de bênção que você terá aqui na terra com o Senhor e ainda no futuro, no porvir. Amém? Então é importante a gente superar as dificuldades da vida, não ficar chorando. E como a gente vence? É na oração, é trazendo. Domingo passado nós falamos, trazendo para o reino espiritual, orando, buscando o Senhor e superando as dificuldades. Amém? Glória a Deus. Nada se compara com a glória que há de ser revelada. O Espírito Santo nos ajuda. Ele é o nosso ajudador. Romanos 8:26. Eu só estou pegando alguns pontos aqui, irmãos, para não ficar muito tempo. Romanos 8:26, olha. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Intercede por nós. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, pelo sacrifício dele, nos deu o Espírito Santo, que é o selo. Ele nos ajuda na dificuldade. Então, no momento de difícil, busca o Senhor. Mostra o Espírito Santo quando está em nós que Deus não está distante. Aquele Deus tal, ele fica próximo quando você sente aí a presença do Espírito Santo. Amém? Então Deus não está distante, Deus está contigo. O Deus, dono do universo, criador dos céus e a terra, e agora ele é o quê? Habita em nós. Olha que loucura, irmãos. Para analisar. Impressionante, né? Mas é verdade. Muitas vezes não sabemos orar como convém. Aqui mesmo está dizendo, né? Não sabemos orar como convém. Ou seja, muitas das vezes a gente pede, não sabemos nem pedir, se tal situação é da vontade de Deus ou não. Aí sabe o que você tem que fazer? É orar em línguas. Aí você ora em línguas. Pronto. Já fica em paz. Fica tranquilo. Amém? E aí eu falo a importância de você buscar esse dom que está disponível a todos, que é o dom de línguas, que vai te ajudar a se interceder, a se comunicar com o Pai. Não é que você vai saber aquilo que está falando, mas você sabe que você está tendo uma comunhão com o Senhor. Então, busque isso, fale com o Pai na sua intimidade, e o Senhor vai te batizar
com esse dom do Espírito Santo. Eu sei que você já tem o Espírito Santo em você. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo já habita em você. Mas você precisa buscar o revestimento nesse dom, que é o selo aí desse poder do Espírito Santo, que é o dom de línguas, que é muito importante. Amém? Não deixe isso no esquecimento das suas prioridades, porque vai te ajudar a orar, vai te ajudar nos momentos de dificuldades. Amém? Glória a Deus. Amém. A importância da oração. Você viu? O próprio Espírito, ele vem a nos ajudar a orar. Nós temos que reservar um período para orar. E eu costumo dizer, não adianta você orar muito tempo, também se falar besteira, vai anular a sua oração. Mas você pede uma coisa e tal. Aí acaba a oração, passa um tempo, você fala assim, mas o negócio não vai dar certo não, e vai ser do mesmo jeito e acabou. Você orou, mó trabalhão, jogou fora. Então você tem que, eu costumo dizer, olha, você pode orar até pouco, menos, mas vigie o que você fala, porque senão não adianta nada. Não adianta nada. Então vai alinhando uma coisa com a outra, pedindo a Deus, declarando bênção, orando a palavra. No momento difícil, abre o Salmo 91 e ora na primeira pessoa. Salmo 121, né? Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Vai falando, vai lendo. Vai falando, isso vai aumentar a sua fé. Vai mandando todo o espírito de tristeza, todo o mal embora em nome de Jesus. Você tem que colocar para fora, né? O Cristo que está em você, né? O cristão é isso, é um representante de Cristo. Então Cristo está em nós e nós precisamos falar, orar, pedir as coisas para o Senhor, orar pelos aqueles que não conhecem o Senhor. Por que, irmãos, é importante orar? As coisas aqui na terra, Deus não vai ficar fazendo as coisas para a gente. Ele mandou a gente fazer. Não é isso? Vai você não trabalhar amanhã, não, Deus vai me abençoar e vou ficar de boa aqui em casa. Essa semana está meio friozinho, Deus vai mandar os recursos para mim. Você vai fazer isso? Lógico que não. O Senhor me abençoe e nesse dia de trabalho, com chuva sem chuva, com sol sem sol, eu vou lá trabalhar. Não é isso? É isso mesmo. Nós temos que fazer as nossas coisas e o Senhor vai abençoar, porque Ele deu o mundo ao homem e deu autoridade. E aí o homem, ele pela oração, ele pede a intervenção de Deus naquela situação. E não só pede, também ele declara, ele usa a autoridade de Deus para aquela situação. Ele se reveste da autoridade de Deus e lança a autoridade. Olha só, a oração é isso. Aí ele se volta para Deus e fala: Deus, eu preciso do Senhor, Pai, me perdoe. Irmão, vamos falar a verdade? É difícil passar um dia sem pecar. Vamos abrir o jogo aqui? É difícil, irmão. É difícil passar um dia sem pecar. Consciente, inconsciente e tal, coisas assim. Aí você vai para o Senhor em oração, pede perdão, a santificação, que deseja andar no caminho do Senhor, e é isso. Mas sempre exercendo sua autoridade e falando aqui na terra o que o Senhor deseja. Isso é oração. Entende? Aí o que Deus quer? Que você seja o representante dele. Como? Que fale
conforme a palavra dele, que ande em fé, que creia nele. É isso aí. Por isso que temos que orar, para trazer Deus para operar na nossa vida, no nosso mundo, na nossa família, e não largar e falar assim: ah, Deus abençoe aí, ó, amém. Não é bem assim não. Percebeu, irmãos? Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Por isso que é importante você orar. Olha, 8:27, olha só. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu quero ressaltar aqui: examina os corações. Viu aí? Então o Espírito Santo examina o que? Os nossos corações. Ou seja, olha no íntimo. Entendeu? Olha no íntimo. Irmãos, cuidado para não julgar sem você ter a verdade. Por isso que o Senhor fala que minha é a vingança. Deixa com Deus. Não traga na sua mão o sangue de inocentes. Você entende? Cuidado. E eu vou te alertar, como irmão, amigo, pastor, tudo que você pode jogar aí. O que acontece? Nós estamos vivendo num mundo em que os meios de comunicação, a mídia, né, o celular ali e tal, criam canais e que ficam falando de líderes, de pessoas, principalmente pastores e tal, ficam falando. A ideia mesmo é denegrir imagens. E pode ser que em muitas situações seja verdade. Pode ser também, em muitas situações, não é verdade. Ou até mesmo que foi feito tal coisa de A ou B e tal, mas Deus que viu o coração. Ele que julga. E muitas das vezes nós, de forma natural, buscamos ter um partido e já colocamos tal situação. Você entende? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: eu fazia muito isso. Na época de manga, irmão, sempre gostei de manga. A gente entrava nos terrenos do Rio de Janeiro, inclusive era até uns terrenos do exército, que eu entrava lá com a moçada, e a gente tacava pedra e pegava manga. Mas engraçado, árvore que não tinha fruto, a gente não tacava pedra. Só árvore que dá fruto que leva pedra. E quanto melhor o fruto, a gente jogava pedra para cair a manga. Eu tinha uma mira muito boa até hoje, né? Eu sentava no talinho da manga e o rapaz ficava embaixo para pegar a manga. Ela pegava inteirinha. Tinha um talinho, jogava pedra, caía, ele pegava a manga. Eu escolhia a manga, né? Muito bom. Mas cachorro morto também ninguém chuta, nem joga pedra. Então, cuidado, não vamos assim fazer juízo de situação. Olha, Deus sabe. Então temos que, nesses últimos tempos, nos unir, ficar atento, para não cair na armadilha do inimigo nessa questão. Amém? Qualquer situação que você achar, ouvir e tal, pode me procurar. Procura a Elma, procura os irmãos mais experientes, conversa, tira dúvida, a gente vai te esclarecer, mas não julgue. Amém? O Senhor vai cuidar de cada um, e a gente vai também nos fiscalizarmos, né, e andarmos em santidade. Tudo é exemplo. É positivo? É exemplo. É negativo? É um exemplo também para não fazer aquilo. E Deus que cuide dessa pessoa.
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas. 8:28, irmãos. Esse texto é maravilhoso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos, daqueles que amam a Deus. Muitos pensam assim: olha, eu sou um cristão, eu vou para a igreja, eu ajudo, eu dou meu dízimo, ajudo ali, frequento. Tudo que eu vou fazer vai ser abençoado, desde que esse tudo esteja alinhado com a palavra do Senhor, esteja correto, debaixo das leis da cidade, do governo, do estado, se ser algo transparente. Amém? Aí Deus vai abençoar. Você entende? E mesmo que alguém tente contra você, mesmo que alguém queira te passar a perna, saiba que aí sim o Senhor entra com a providência e vai te abençoar. Aquela maldição vai se transformar em bênção. Você entende? Glória a Deus. Então, todas as coisas, todas as situações contribuem para aqueles que amam a Deus. Nada nos tira da presença do Senhor e não deve nos tirar. Amém? Romanos 8:30. Deus predestinou todos para a salvação. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, muitos se confundem com relação à predestinação. Deus predestinou todos à salvação, porque Ele não escolheu um grupo para que o sangue de Jesus Cristo valesse. Não, para todo homem. Ele predestinou todos à salvação. Agora depende de cada um aceitar ou não. Ele fez vamos fazer assim, ele fez a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa. Levarmos a palavra, intercedermos e a pessoa aceitar. Pronto. Esse é o entendimento. Finalzinho de Romanos 10:14, fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? É justamente isso. Quando você está com alguém, algum amigo, lá no trabalho, seja lá o que for, aproveite, ore e fale de Jesus. Fale, porque Deus não vai mandar um anjo para falar com ele. Você é o anjo. Você é o anjo de Deus. Então, fale, eu costumo dizer, você é um amigo do setor ali, você não tem que falar todo dia dele. Espere um momento, ore e fale, E o Senhor vai te usar. Dê um testemunho, use com sabedoria. Não critique a pessoa. Fale em amor e o Senhor vai trabalhar. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? Isso tem que estar bem nos seus ouvidos. Amém. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você realmente conhece a Deus? É pergunta. Deus é, pontinho, pontinho. O que Deus é para você? O que Deus é para você? Vamos tentar definir Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Mas, irmãos, é aí que muitos se enganam, se confundem e começam a atribuir coisas fruto da ação do homem
e ação maligna a Deus. Como eu falei, lembra? Deus deu autoridade e designou as coisas aqui para o homem fazer. E muitas das vezes o homem não faz as coisas conforme a palavra de Deus, não anda em prudência e vai colher daquilo que andou de caminho errado, e depois vai culpar Deus. Não é bem assim não, é fruto da sua escolha, fruto muitas das vezes de ação maligna. Você entende? Então, Deus é um Deus bom, maravilhoso. Ele quer dar o melhor para todos os filhos, desde que esses filhos obedeçam a sua palavra. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus e não colocar só na nossa cabeça, trazer para o nosso dia a dia, para os nossos negócios, para a nossa família, ensinar para os filhos. Irmãos, aí Deus fala que serão bem-sucedidos. Pronto. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que Ele cumpre a sua palavra, que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Assim como cai a chuva e a neve dos céus, né? E para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar pão ao que come, semente a semeador. Assim, ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e a prosperará naquilo que a designei. Ou seja, Deus, Ele se limita ao cumprimento da sua palavra. Ele é um Deus que honra a sua palavra. Você entende? Por isso que Ele não sai mexendo na vida das pessoas, se as pessoas não quiserem não, porque Ele deu livre-arbítrio para cada um. Por isso que muitas das vezes você chama a pessoa, ora, chama, muitas vezes a pessoa não vem e tal, não busca a Deus, porque ela não quer, irmão. E se ela quiser, ela encontrará. Deus está sempre de braços abertos. Você entende? Deus é um Deus poderoso, que se limita à sua palavra, para cumpri-la com poder. Quem é Deus para você? Será que você já atribuiu, assim como eu, muitas coisas a Deus que não era Deus que fez? Deus não tem culpa nisso não. Você entende? Temos que pedir até perdão, né? Pode ver, irmãos, as coisas que deram errado não foram culpa de Deus. Na minha vida mesmo. Na minha vida. Quanta coisa aconteceu comigo. Quando eu era criança eu pensava, olha, mas por que e tal? Por quê? Por quê? As pessoas não conheceram Jesus. Fizeram loucuras. Amém? Não vamos culpar a Deus pelas situações ruins da vida. Eu preciso estar na legalidade para que a força de Deus, o milagre, haja em minha vida, porque Deus é legalidade. Percebeu? Então, quanto mais você alinhar a sua vida na palavra, obedecendo, amando, perdoando, sendo verdadeiro de coração, mais a presença de Deus vai estar em você, mais você vai ter autoridade. Amém? Mas a gente quer fazer uma oração, alguém orar pela gente e resolver tudo. É isso que a gente quer, irmão. Vamos falar aqui, ó.
uma reza brava, não é verdade? Se você quer fazer uma reza ali, resolve o meu problema. Uma vez numa cidade que eu estava, tinha um cara que ele era meia família cristão, ele ia fazer um negócio, era gente de cascalho grosso mesmo. Essas cidadinhas sempre tem, né? Ele ia em cada igreja e pediu para o pastor orar para o negócio dele. Não sei se era um empreendimento. Eu estou fazendo um empreendimento, pastor, por favor, ora por mim aqui. Orou. Eu na época assim, não foi na minha igreja, mas fiquei sabendo. Aí foi na igreja que eu congregava lá, pastor. Não fui em cada igreja. Não adianta nada se o empreendimento não está correto, se a vida dele não está correta, não tem oração que vai dar certo, irmão. Temos que acertar na base. Eu não engano ninguém não, irmão. Acerte. Chame a esposa, tal coisa, tal situação. Será que se eu desejar mal a alguém, adianta eu dar o dízimo, adianta eu vir fazer, ajudar? Se eu estou desejando mal a alguém, não vai adiantar nada, irmão. Pega esse dízimo, vai comer de pipoca, vai se virar aí, porque não vai adiantar nada. Tem que ser lá do coração. Amém? Quer ver, Romanos 10. Aqui, 11, 16. Olha só, irmãos, esse texto. 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. O que está falando aqui? No texto aqui está referindo a Israel e aos gentios, mas isso nós podemos aplicar. As primícias, se você dá as suas primícias ao Senhor, o que é dele, você demonstra com esse ato que você o ama, que você obedece, que você respeita, que você tem fé que ele há de suprir todas as suas necessidades. Você faz tudo isso. Mas não é só o que você deu que é santo, não. Todo o resto, tudo seu vai ser santo. Percebeu? Aí, outra parte aqui, e se a raiz é santa, também os ramos serão. Que nós podemos aplicar isso? A raiz, você vê raiz? Não. Internamente, no nosso íntimo, nós temos que andar em sinceridade. Nós temos que ter uma transparência para com Deus. Aí tudo que você for fazer, o seu exterior vai valer, vai ser santo, vai ser legal. Como eu falo, não é roupa, lógico que temos que andar com uma roupa decente, né, e tal, mas não é o estilo de roupa, não é a pessoa fazer isso, aquilo, outro, não, é o interior. Está santo? Aí o exterior vai ficar santo. Percebeu? De nada adianta forçar um exterior santo e o interior não combina. É de dentro para fora. Bênção, né, irmãos? É de Deus. Então Deus não abençoa algo contra a sua palavra. Não adianta orar se você não se arrepender, confessar e mudar de atitude. Irmãos, o negócio é sério. Então nós temos que, tal situação nós fizemos e tal, pensamos, erramos. Beleza. Por que o Espírito Santo toca no nosso coração para que a gente acerte? Enquanto você está assim, parabéns, o Senhor está contigo. Quando você não sentir nada, fique esperto, que o Espírito Santo já saiu de você. Você está ali, olha,
que tristeza ali, tal situação. Aí você se arrepende, confessa ao Senhor, pede perdão e procura fazer o certo. Amém. Mas seja rápido no que você precisa acertar. Seja rápido. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, é um versículo. Debate de versículo, né? Não deis lugar ao diabo. Por quê, irmão? Porque ele é astuto. Se você der espaço e não preencher a sua mente com a palavra de Deus, o seu coração com a palavra de Deus, querendo o Senhor, ele vai ocupar o espaço. O que está ocupando a sua mente? O que está ocupando o seu coração? Não deixe lugar. Nós temos que dar lugar ao Senhor. Quando você estiver meio triste, assim, você tem que declarar: Senhor, olha, eu quero o Senhor, eu vou cumprir a tua palavra, o Senhor é o meu sustento. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 32, dá tempo ainda, né? Olha, diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Irmãos, Deus, Ele não poupou Jesus. Deus, Ele deu Jesus para nós. Você já imaginou, irmãos, um filho seu virando para você e fala: pai, vai doer muito. Eu não tenho culpa disso. Pai, vê se tem um jeito de criar uma forma aí de... Não tem jeito, filho. Alguém que fez tudo correto, tudo certo. Eu lembra que eu falei? Se fosse nos dias de hoje, irmão, muitos estavam tacando pedra em Jesus. E aquele ali, ele acha que é Deus. Aquele ali, curou, mas é enganador. Aquele ali, a mídia, irmão, iam mandar prender ele. E mesmo assim o Senhor não poupou. Antes o entregou por nós. Como não dará as bênçãos para nós? O que você pede, o que você deseja, irmãos, isso é fichinha pelo que Deus já deu. Não é nada. Você consegue entender esse versículo em nome de Jesus? 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, quem vai apontar o dedo para você? Irmãos, olha, uma das maiores dificuldades, a pessoa vinha até a igreja, vinha ali se humilhar, o inimigo fala assim: você roubou, você fez isso, você fez aquilo, você matou, você fez aquilo outro, você é um safado, você isso, aquilo outro, você era prostituta, você era isso, aquilo outro, eu conheço seu coração, você é isso, não sei mais o que, você é um falso, você é um mentiroso, você é negador de impostos, você é aquilo outro, agora está dando...
Você já casou, descasou, você casou de novo. Você não presta para nada, rapaz. Você é pior do que eu. Aí a pessoa fica... Entenda, ninguém pode te acusar. Quem tentará contra acusação? Você, ninguém. Sabe por quê? Deus que te justifica. Irmãos, a igreja não é por certinho, não, irmão. A igreja é para aqueles que se arrependem verdadeiramente. A pessoa se arrependeu, não quero. Irmão, não importa. Não importa o que você fez. Importa o seu posicionamento. Sem filosofia, sem posicionamento perante o Senhor. Deus nos justifica. Amém? Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? O início do versículo 35. Quem nos separará? Quem? Quando nos afastamos do Senhor, vivendo uma vida sem comunhão, independente, no pecado, sem compromisso e amor ao Senhor, nós nos afastamos. Sabe quem nos afasta? A pessoa mesmo. Nós mesmos nos afastamos. Mas o inimigo está te afastando. Não, irmão, ninguém pode te afastar do Senhor, além de você. E não vem aqui jogar a culpa em outro, não. Vem aqui, não. Essa bola é sua, é minha. Faz o gol ou joga para o escanteio aí, é sua. Ou senta e chora, mas a bola é sua. Amém? Então, nós mesmos que nos afastamos de Deus, e aí somos presas fáceis, longe da comunhão da igreja do Senhor. Mas, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós já temos a vitória em Cristo Jesus, no Senhor Deus. Aí diz ainda, olha, no 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, futuro, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se quisermos, se quiserdes. Amém? Muitos pregam até a doutrina do sofrimento, irmão. Muitas vezes vem a situação, aí a pessoa... É porque a pessoa, ela está passando um estreito, uma dificuldade, e vai estar mobilizada e busca Deus, irmão. Mas isso não tem que ser colocar Deus no negócio nisso, não. Deus quer que todos tenham saúde, tenham força. Amém? Bênção e prosperidade para a família, é isso que Deus prega. Temos que estar sempre. É lógico, ninguém vai viver para sempre, né? Estaremos sempre com o Senhor, espiritualmente falando. Acreditamos no arrebatamento, na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Temos um tempo aqui, caso Jesus não volte antes. Mas o Senhor quer nos dar saúde, bênção, tudo de bom. Amém? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Temos a vitória.
Amém.